Oi, pessoal, boa tarde. Sou a Tatiane, jornalista da Abrasta. Vou apresentar essa live para vocês. O nosso tema de hoje é telemedicina. Essa é uma ferramenta, né, da tecnologia que chegou no momento da pandemia por conta da Covid-19. Então, vamos falar sobre isso durante a live de hoje. E aí, para tirar, então, todas as nossas dúvidas sobre a telemedicina, estamos aqui com o Dr. Nelson Ramichlak. Ele é coordenador de hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e é também presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, TMO. E estamos também com Eduardo Frois, ele é paciente de talassemia major e presidente da Abrasta. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Dr. Nelson. Boa tarde, é um prazer. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Dr. Nelson. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, eu acho que para começar é importante a gente entender, Dr. Nelson, o que é o conceito de telemedicina? O que é a telemedicina? Bom, telemedicina é um termo amplo, né? É você fazer a medicina através de uma tecnologia, né? Você ter um sistema de tecnologia, então, e à distância, né? Então, esse conceito é muito amplo. Por exemplo, você pode fazer telemedicina dentro da chamada teleradiologia, por exemplo. Então, você teria profissionais que são especialistas em radiologia, que estão centralizados em algum lugar de uma cidade, e eles recebem imagens daquela cidade toda, não é? E eles podem, então, opinar sobre aquelas imagens. Isso se tornou particularmente importante agora na Covid, por exemplo. Como a gente sabe que as imagens de tomografia de tórax são muito características, você ter pessoas com alta expertise em reconhecê-las, em calcular qual é a porcentagem do pulmão que está sendo utilizado, você pode fazer isso à distância, né? Então, isso é uma ferramenta de telemedicina. Um outro exemplo de ferramenta de telemedicina é, por exemplo, você ter a chamada segunda opinião médica, que é dada para médicos mesmo, para profissionais da saúde. Então, você pode ter, a gente viu muito durante a Covid também, a telemedicina se desenvolveu muito durante a epidemia da Covid. Por exemplo, profissionais de terapia intensiva de grandes centros do Brasil, ajudando profissionais de terapia intensiva de pequenos centros do Brasil, né? Então, muitas vezes, podendo mostrar o caso, o paciente, as condições que ele está sendo ventilado no respirador, os seus resultados de exame e dando conselhos para aquele paciente poder evoluir. E depois, a outra forma de telemedicina, tem várias outras, mas a mais comum é aquela em que o paciente pode, eventualmente, ter um contato com o seu médico através de qualquer sistema, quer dizer, não precisa ser nada muito elaborado, às vezes um WhatsApp vídeo, um Zoom, o e-mail, o telefone, não é? É uma forma de você poder estar sendo atendido, principalmente numa época de isolamento social, né? Então, todas essas coisas e todas essas ferramentas fazem parte desse mundo que você está chamando de telemedicina. Perfeito. Edu, se você quiser comentar, fique à vontade, tá? Sim, acho que para início o Dr. Nelson foi bem sucinto na resposta. Sim, é super bacana. O senhor comentou da telemedicina, enfim, o termo telemedicina ficou muito forte agora, depois, por conta da pandemia da Covid-19, né, do coronavírus. Mas parece que antes dessa pandemia, a telemedicina ela não era aprovada aqui no Brasil. Isso é verdade, ela de fato não era aprovada, e eu quero saber se não era, se agora é aprovada pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina. Como é que está essa questão da aprovação? Na verdade, o Conselho de Medicina, ele não regularizou, né,
não regimentou a telemedicina no período pré-pandemia. Houve uma tentativa disso, depois ela foi suspensa, e esse assunto vinha sendo discutido para uma regulamentação para ser utilizada pelos médicos. Então, ela não estava aprovada, realmente, né? Com a pandemia e a necessidade disso, o Ministério da Saúde, ele, na verdade, ele se antecipou aos conselhos de medicina e aprovou o uso excepcional da telemedicina. E o Conselho de Medicina aprovaram o uso excepcional também. Quer dizer, então, na verdade, nós não temos uma aprovação oficial do uso da telemedicina como uma ferramenta para sempre, não é? Ainda acredito que tenha que ter uma regulamentação para isso. Na minha opinião, isso veio para ficar. Quer dizer, é impossível hoje ter qualquer tipo de ação que suspenda a telemedicina. O que é importante é ter uma regulamentação adequada e, principalmente, o bom senso do profissional para saber o que dá para ser feito e o que não dá para ser feito via telemedicina. E aqui nós estamos falando, basicamente, do termo teleconsulta. Não é? Porque, por exemplo, a troca de experiências entre médicos por telemedicina, a teleradiologia, esse tipo de coisa, ela realmente já existia, né, de alguma forma. O que nós estamos falando de regulamentação é a telemedicina no que se refere à teleconsulta. E aí, realmente, tem que existir um cuidado muito grande, principalmente dos profissionais da saúde, que não necessariamente precisa ser só o médico, mas a gente vê que outros profissionais também podem atuar à distância, né, como um psicólogo, como um fisioterapeuta, como outros profissionais que podem ter a sua atividade, cuidados de enfermagem, né, à distância, e que cabe aqui o discernimento de cada um desses profissionais daquilo que é possível ser feito à distância e aquilo que não é possível ser feito à distância. Então, tem pacientes que precisam vir ao médico, precisam ser examinados, auscultar o coração, auscultar o pulmão, até que pode ser que no futuro exista uma tecnologia, aliás, já tem algumas tecnologias que já estão sendo desenvolvidas, que é possível você fazer ultrassom à distância para ver o abdômen do cidadão, ouvir um coração, ouvir um pulmão, quer dizer, então, na verdade, quer dizer, nós vamos ter que nos adaptar a essa realidade, porque ela vai acontecer, queiramos ou não queiramos. Esta é uma situação que veio para ficar, e o que aconteceu foi que a Covid simplesmente acelerou esse processo, né? Acelerou por uma necessidade extremamente importante, e eu tenho certeza que duas coisas que ajudaram muito na Covid no Brasil, uma foi o SUS, né? Com todos os defeitos que a gente possa dizer que tenha, mas o sistema SUS foi capaz e foi eficaz para que a gente não vivesse uma calamidade pública aqui no Brasil. Não é? E a outra coisa que veio para ajudar foi a telemedicina, a teleconsulta, a telemedicina no seu sentido amplo mesmo, né? Não só a teleconsulta, como a possibilidade de você interagir entre médicos, de você poder ter reuniões das equipes, orientar equipes à distância. Quer dizer, foi fundamental nesse processo que nós vivemos. Sim. E o doutor Nelson, pegando um gancho nessa fala do senhor, a gente sabe que hospitais de ponta, como o Einstein, vêm utilizando a telemedicina, assim como alguns convênios médicos, né? O senhor acha que o SUS está preparado para poder implantar, né, esse sistema de telemedicina nas UBSs, enfim? E se o senhor acha que, se não, quanto tempo que a gente vai precisar, mais ou menos, para poder ter isso implantado no nosso Sistema Único de Saúde, e se é uma coisa fácil, né, de ser implementada ou não?
Qual que é a visão que o senhor tem disso? Olha, em primeiro lugar, quer dizer, a gente já tem visto várias iniciativas no sistema público de telemedicina, né? Talvez não nessa amplitude que você coloca, Eduardo, tipo assim, o mesmo sistema utilizado por todos as UBSs, por todos os locais, mas a gente já vê uma coisa muito importante acontecendo no sistema público, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com um grupo em Indaiatuba, né? A prefeitura de Indaiatuba, uma cidade que tem todo um sistema de telemedicina, e não só um sistema de telemedicina adequado, mas um prontuário único, que é um negócio incrível. Quer dizer, numa cidade, o paciente, independentemente de aonde vai, com que médico, em que laboratório, as informações dele estão todas no prontuário único, e ele tem a possibilidade de fazer telemedicina para Covid e outras coisas, né? Numa cidade pequena do interior de São Paulo, né? Então, existem muitas iniciativas. O próprio Einstein, através do seu sistema de telemedicina, ajudou bastante o SUS, o Ministério da Saúde, no desenvolvimento de ferramentas. Eu sei que isso aconteceu com outros parceiros também. Então, a minha impressão é que a tendência disso é atingir todas as camadas sociais e, principalmente, o sistema público, que vai ser beneficiado com esse sistema, principalmente naquilo que a gente pode falar no cuidado primário à saúde, né? Você imagina o que a gente pode trazer de educação às populações. Hoje, a quantidade de pessoas que tem um celular, não é um negócio impressionante. Quer dizer, então você poder se comunicar com essas pessoas via celular e aproveitar esse sistema para promover saúde é uma coisa fundamental. A gente tem que fazer isso, sim. Sem sombra de dúvidas. Antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu só quero lembrar que quem está assistindo a gente também pode enviar suas perguntas, que no final eu coloco aqui para o Dr. Nelson e para o Edu, tá bom? Doutor, a gente, falando aqui sobre telemedicina, o senhor também falou sobre teleconsulta. Eu queria saber se telemedicina e teleconsultas são a mesma coisa, né? E se, por exemplo, então um médico trocou mensagens com o paciente pelo WhatsApp, ele está fazendo telemedicina ou são coisas distintas? Pois é, o meu conceito de telemedicina é tudo aquilo que você faz na área médica à distância. Então, ela envolve contato médico-médico, médico-paciente, laboratório médico, imagem entre médicos, imagem com paciente, né? Por exemplo, teve uma coisa super bacana de telemedicina que tem pessoas fazendo, é a teledermatologia, né? O indivíduo fotografa uma lesão de pele e essa lesão é analisada à distância por um dermatologista que pode estar vendo aquela lesão e dando uma opinião se aquilo pode ser um tumor ou não, se tem que ser retirado, se não tem que ser retirado, né? Então, assim, a telemedicina ela é uma coisa ampla, né? Ela envolve a imagem, a comunicação entre profissionais de saúde, a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes, a comunicação entre pacientes e laboratórios, a comunicação entre laboratórios e imagem e assim por diante. A teleconsulta é a relação médico-paciente feita à distância, tá? E aqui não tem essa questão que você colocou, não tem nada que diga qual é a ferramenta que você tem que usar, entendeu? Então, você dizer assim, olha, a consulta vai ser por telefone, né? Fixo, isso é telemedicina, né? A consulta vai ser feita por WhatsApp, isso é telemedicina. A consulta vai ser feita pelo Zoom, a consulta é feita, por exemplo, nós lá no hospital nós temos um sistema de telemedicina pela internet, né? Que traz talvez maior segurança para o paciente, né? Não é hackeado, tem aquelas coisas que você tem que ter, que é a questão da segurança da informação daquele paciente com o seu médico, né? Então, obviamente, quanto mais o sistema for seguro, mais ele garante a segurança
daquela consulta, né? Mas, de uma forma ampla, ela pode ser realizada por qualquer método. A outra coisa interessante também que a telemedicina pode fazer é você poder trocar receitas, pedidos de exames que sejam aceitos pelos planos de saúde, pelos laboratórios, etc. e tal. Então, hoje já existem sistemas de certificação digital que você, por exemplo, eu atendo você pelo WhatsApp, depois eu sento no computador e te mando uma receita digital que você pode ir na farmácia e comprar um antibiótico. Não é? Ou que você pode pegar essa receita digital e ir no laboratório. Né? Então, isso é uma teleconsulta, é uma telemedicina que vai desde o começo da conversa até a finalização, que é a conduta. Perfeito. Não sei se eu consegui te responder adequadamente, mas acho que sim. Conseguiu sim. E doutor, em que momento que a telemedicina pode não ser indicada? Então, por exemplo, especificamente falando da talassemia, para um diagnóstico de talassemia, por exemplo, é possível que tenha então, uma primeira consulta via telemedicina, mas depois o paciente ele vai precisar passar pelos exames, ou só via telemedicina já é possível que o médico consiga diagnosticar e detectar que aquele paciente tem uma talassemia? Como é que funciona isso? Veja bem, a princípio, não é? Pelo menos uma primeira ideia de que aquele paciente tem um problema de sangue, ele pode ser dado especificamente pelos sintomas que o paciente conta e pelos exames. Não é? Então, o paciente que manda os seus exames, ele está fazendo... De alguma forma é possível você já levantar, por exemplo, olha, aqui tem um diagnóstico, é uma anemia, que provavelmente é uma talassemia. Agora, eu acho que fundamental, principalmente nessas doenças mais raras e naquelas doenças que requerem, você veja alguns órgãos, como por exemplo o tamanho do baço desse paciente, não é? E, em algum momento, esse paciente passe numa consulta presencial. Agora, o fato dele ir numa consulta presencial não quer dizer que depois ele não possa fazer um segmento à distância. Então, na verdade, o que eu acho é que nós vamos conviver no pós-Covid com um misto de coisas, né? Que é uma parte presencial e uma parte à distância. Então, você imagina, por exemplo, eu pegar um paciente como o Eduardo, por exemplo, que está aí, que é um indivíduo que se cuida, tudo direitinho, conhece a sua doença, ele estudou, ele sabe exatamente, ele é tão, às vezes, muito mais bem informado sobre a doença dele do que muitos médicos, até especialistas, quer dizer. Então, ele, uma vez que ele passou no seu médico, foi examinado, ele pode ser visto uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, e no decorrer desse período, se ele se mantiver bem, eu não vejo nenhum problema dele mandar os exames, ter um contato trimestral ou semestral, ter suas queixas e ser conduzido, né? Então, pelo contrário, ele vai se sentir muito mais apoiado com essa possibilidade. E isso já acontece, na verdade, né? Se você for parar para pensar, eu estou citando o exemplo dele, mas eu tenho pacientes com talassemia aqui, por exemplo, eu estou falando com eles praticamente cada 15 dias, entendeu? Como é que você está? E troca um WhatsApp, e fez um exame, me manda o exame, eu respondo do exame. Quer dizer, eu estou fazendo telemedicina nesse momento, né? A telemedicina ela já vinha ocorrendo antes, mas ela é uma mistura daquilo que você faz presencial com aquilo que você não faz presencial. Eu acho que esse vai ser o grande modelo que nós vamos ter que fazer para muitas doenças. No caso da talassemia, que é uma doença crônica, eu não tenho a menor dúvida que vai ser extremamente útil para os profissionais de saúde e para os pacientes. Vou dar um outro exemplo para você. Na minha área, por exemplo, transplante de medula óssea, né? Então você faz um transplante, o paciente passou por
todo aquele período mais difícil, que ele tem que ser examinado, fazer exames o tempo todo, etc. e tal, e aí ele vai para a cidade dele. Ele saiu de São Paulo, foi lá para Fortaleza. Ele pode até ter o seu médico em Fortaleza, não tenha dúvida, mas o centro de transplante quer saber dele. Quer dizer, eu quero saber todos os anos como é que aquele paciente está, porque é muito importante para eu ter essa informação. Eu posso fazer isso por telemedicina. Claro. Não é? Então, assim, a telemedicina é uma ferramenta incrível. Ela realmente é incrível. Quer dizer, não tem por que ela não ser regulamentada, mas ela precisa ser regulamentada. Regulamentada significa que você faça com segurança. É isso que significa. Faça bem feito. E você garanta. O que nós queremos garantir aqui é a segurança do paciente. Não é a conveniência do médico. E, doutor Nelson, saúde. Ainda nesse sentido, o senhor acha que a telemedicina também pode funcionar até mesmo para prescrição transfusional? Porque, como o senhor bem disse, né, nós somos pacientes de longas datas, os pacientes talassêmicos, na maioria das vezes, sabem se cuidar muito bem, né? E ele já sente até o período transfusional que ele precisa realizar as transfusões de sangue. E o senhor acha que isso tem algum prejuízo nessa questão específica das transfusões de sangue? Ou o senhor acha que é super tranquilo já deixar programado essas transfusões e o paciente fazer um acompanhamento via um hemograma, né? Porque a gente sabe que a transfusão de sangue, o ideal é transfundir com 9,5 de hemoglobina, né? E isso a gente mesmo pode fazer um hemograma e ver o resultado. O senhor acha que isso é viável na telemedicina? Passa essa segurança para o paciente? Como que o senhor vê isso? Eu acho que isso é fundamental, né? Porque você imagina se cada paciente com talassemia maior, né, tiver que todos os meses procurar um profissional para ser examinado, para ele pedir um exame, para depois fazer a sua transfusão e não obedecer o regime de hipertransfusão, que é obrigatório para que ele seja uma pessoa normal. Não é? Então, eu acho que os dois exemplos que você deu, eles devem ser incentivados. O primeiro é isso já ter uma programação com gatilho. Né? Então, por exemplo, olha, toda vez que este paciente aqui tiver tanto de hemoglobina, tem que desencadear a transfusão de 1, 2 gotas, o que for necessário para ele, isso já ser orientado na própria instituição que o paciente trata. A outra é, quando isso não é possível por qualquer razão burocrática, é o paciente poder fazer isso à distância e o médico mandar a prescrição por e-mail, né, para que isso seja feito. Isso não elimina o fato de que todo médico gostaria de ver o seu paciente a cada 6 meses, cada ano, dependendo da complexidade de cada um, né? Para poder examiná-lo, para saber o que aconteceu. Isso não elimina, né? Mas o dia a dia pode ser muito facilitado por algum esquema, vamos chamar assim, automático ou de telemedicina. Não sei qual é a sua opinião, você como paciente, você deve viver isso. Eu acho que você podia contar um pouco da tua experiência nisso, como é que você faz os seus controles na sua vida, etc. e tal. Sim, exato. Qual que é a tua experiência com a telemedicina? Então, eu provoquei o Dr. Nelson para poder ver se a ideia dele bateria com a minha. Mas eu acho que é isso mesmo. Porque assim, nós somos pacientes politransfundidos, a cada 25 dias nós precisamos dessas transfusões de sangue, né? Então, eu particularmente não vejo muito sentido em o paciente se deslocar a cada 25 dias
num consultório médico, para o médico simplesmente prescrever a sua transfusão de sangue, né? E nós aprendemos isso no decorrer do tempo, né? Essa questão do empoderamento de conhecimento que o paciente deve ter. Porque nós somos pacientes, eu, por exemplo, a minha primeira transfusão de sangue foi aos 7 meses, né? E hoje eu tenho 40 anos. Então, como bem falado pelo Dr. Nelson, o paciente de talassemia, ele sabe muito bem da sua doença, até mesmo mais do que determinados profissionais. Nessa pandemia eu tive problema aqui em Minas, porque eu não estava podendo ir para São Paulo para receber o sangue, com medo de pegar Covid, né? E passei a transfundir aqui. Foi um rolo danado, né? Porque eles não entendem como que é a talassemia, né? Dificultando a transfusão de sangue ao ponto de um médico entrar no quarto dia que eu fui para a transfusão e falar: nossa, Eduardo, você está com 8,5 de hemoglobina, sua hemoglobina está ótima, nos meus pacientes com 8,5 de hemoglobina eu não transfundo, né? Então você deveria aguardar sua hemoglobina aí a uns 6 para a gente poder fazer a transfusão de sangue. Você ainda quer tomar 3 concentrados de hemácia? Ai, gente... Né? E aí, primeiro eu esperei ele falar e com toda a educação falei: olha, o senhor conhece o protocolo de talassemia? Né? O senhor já teve acesso? Porque está totalmente fora de embasamento que o senhor está me falando. Né? Eu não sou médico porque eu não tenho um CRM, mas eu sou médico de vivência na questão da talassemia. Né? E eu sei como que se trata a talassemia, porque eu tenho 40 anos convivendo com isso. Então, assim, vamos fazer um acordo, né? Eu vou deixar aqui, posteriormente, o protocolo para o senhor dar uma lida no protocolo da talassemia, né? Mas agora o senhor vai liberar as 3 unidades de hemácia, porque eu não vim aqui para perder tempo, né? Então, assim, infelizmente, nós somos pacientes ainda invisíveis, na maioria das vezes, né? E, na grande maioria das vezes, a gente precisa ensinar o médico hematologista como que deve se proceder para poder tratar um paciente com talassemia. E isso é muito triste, porque não são todos os pacientes que têm essa desenvoltura para poder questionar, discutir, né? Porque se fosse um outro paciente na condição que eu me encontrava lá desse relato, né, que eu não soubesse argumentar e discutir, eu ia embora para casa e esperava a minha hemoglobina chegar em 6. Né? Para poder voltar e fazer a transfusão de sangue. Então, eu acho que o papel da Abrasta, né, e o Dr. Nelson, como médico do nosso comitê científico, é trabalhar nesse sentido de disseminar o conhecimento e passar essas seguranças para o médico hematologista dessa questão da prescrição transfusional, né, se a cada 4, 5, 6 meses e depois você retorna para ver o seu paciente, porque assim, acaba sendo sem lógica essa questão para um paciente que ele sabe como que ele tem que se tratar, né? É óbvio que a gente vai pegar pacientes que tem essa dificuldade, né, de poder se adaptar ao tratamento, né, ter essa adesão ao tratamento. Mas olha, com toda sinceridade, da maioria dos talassêmicos que eu conheço, que são meus amigos, a grande maioria sabe se tratar e muito bem, né? Então, é lamentável que a gente se depare ainda com essas situações em pleno ano 2020, com um protocolo de talassemia já pré-estabelecido. Antes nós não tínhamos, o primeiro protocolo, o Dr. Nelson sabe, foi em parceria com o Albert Einstein e a Abrasta, né? Mas hoje não, nós temos um protocolo pelo Ministério da Saúde e a gente ainda se depara com profissionais que vem com esse discurso e não conhece a doença como ele deveria conhecer. Ô Eduardo, só complementando um pouquinho o que você está falando. No mundo inteiro, tá, nos países desenvolvidos, doenças como talassemia, hemofilia,
elas fazem parte, e outras, algumas doenças genéticas, outras, elas são tratadas no que nós chamamos de centros de referência. Tá? Centros de referência reúnem pacientes com a mesma condição e reúne profissionais de uma equipe multiprofissional que está capacitada a atender essas pessoas. Então, se você pegar um país como o Brasil, enorme, como nós somos, em que nós não temos centros de referência, talvez em todas as cidades, com certeza em nenhum lugar do mundo tem centros de referência em todas as cidades, você tem centros de referência por região, né? A telemedicina é fundamental, porque você pode ter um paciente com talassemia que viva, por exemplo, numa cidade do interior do Pará, sei lá, não estou falando aqui do Pará com nenhum desmérito ao Pará, pelo amor de Deus, mas assim, mora lá, estou falando e que exista uma ligação com um centro de referência regional que fique ou em Belém, ou em Manaus, ou mesmo em São Paulo, e que as equipes de saúde possam se reportar a esses centros por telemedicina para orientar o tratamento daqueles pacientes. Talvez esse seja um caminho, está me surgindo agora isso, que a gente possa, pela Abrasta, incentivar isso, quer dizer, reconhecer onde estão os centros de referência e divulgar às diversas cidades e locais, como isso que aconteceu com você, não é? Que pudesse eventualmente, olha, eu estou aqui, eu vim viajar para cá, por uma razão, pela Covid, ou por isso, por aquilo, eu preciso ser tratado aqui, mas você, por favor, existe um centro de referência aqui que cuida de talassemia, que pode repassar os protocolos, a forma como eu sou tratado, etc. e tal, mandar uma receita. Quer dizer, eu acho que isso é o que se acontece no mundo inteiro, né? Centros de referência para esses pacientes. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com talassemia, que eu fiquei muito feliz essa semana, né? Eu tenho uma criança, que aliás, agora não é mais criança, é um adulto, está quase se casando aí, que eu fiz o diagnóstico quando nasceu de hemofilia, né? E ele mora numa outra cidade, ele mora aqui em São Paulo, e eu oriento à distância. Ele vem uma vez por semana no meu consultório, uma vez por ano no meu consultório, perdão, por semana, uma vez por ano no meu consultório. Eu já dou todas as receitas para ele do fator 8 que ele tem que se aplicar preventivamente 3 vezes por semana, não é? E ele já sabe, inclusive, ele mesmo se aplica, ele pega a sua própria veia para se aplicar o remédio, e ele mesmo sabe que quando ele precisa mais, ele dobra a dose, não é? E uma vez por ano, ele vem aqui para a gente fazer um check-up, ver como ele está, etc. e tal. Esse menino, que hoje está com mais de 30 anos de idade, ele não tem nenhuma sequela, coisas que os hemofílicos têm muitas. E nem por isso ele precisou ir no médico toda semana, entendeu? Quer dizer, ou todo mês, ou qualquer coisa assim. Então, isso que você colocou do empoderamento do paciente, da instrução ao paciente, isso é fundamental. E isso não é só para doença crônica, isso é para doença aguda, né? Então, por exemplo, se você sair do âmbito da Abrasta, e eu sei que vocês são entidade irmã da Abrale ou do TJCC, não é? Você vai ver que doenças agudas como leucemia, o melhor jeito que você tem de tratar é empoderar o paciente. Porque ele tem que saber como é que é a doença dele, quais são as alternativas de tratamento, dividir a responsabilidade, quer dizer, um processo de decisão compartilhada no que vai ser feito. Então, isso é uma realidade hoje. E se você pode fazer muitas dessas coisas de informação, não é? À distância, melhor ainda. Ou nem informação à distância, você pode, por exemplo, ter aplicativos, não é? Que você tenha no seu celular,
que podem educar o paciente com relação àquilo, um site, como vocês têm na Abrasta ou na Abrale, que pode ser visitado pelos pacientes para eles serem educados, né? Então, isso tudo é a medicina moderna. A medicina que antigamente se praticava exclusivamente no consultório do médico, essa medicina não é que ela vai acabar, mas ela precisa ser complementada com outras formas de atendimento. E eu acho, doutor Nelson, que isso também vem em benefício não só para o paciente, mas para o médico também. Mas eu vejo mais pelo lado do paciente, né? Nós temos pacientes aí que está lá no sertão de Pernambuco, né? Numa cidadezinha pequenininha, e ele não tem acesso. Então, se a gente tivesse todo esse sistema, né, de ter um centro base, onde esse paciente ele vai lá, busca a informação e fala, olha, não, eu tenho aqui um centro base onde tem minhas informações, mas eu vim aqui para receber o meu sangue, né? O quanto que isso não vai facilitar para a vida desse paciente. E a cada ano ele se desloca da cidade dele, que está a 500, 600 quilômetros de Recife, e vai passar em consulta com o doutor Adércio. Ok, né? Para poder se basear. Agora, não tem sentido esse paciente se deslocar 600 quilômetros todo mês para poder passar em consulta e fazer uma transfusão de sangue. Então, veja bem o quanto que isso é desgastante para o paciente, né? Tem pacientes que ele viaja a noite toda, né? Ele sai da sua origem às 8 da manhã para chegar no outro dia às 7 da manhã no centro de tratamento. Isso é descabido com toda a tecnologia que nós temos hoje à disposição de todo mundo. Igual o senhor falou, hoje todo mundo tem um celular, né? Então eu acho que a gente precisa utilizar essas ferramentas em benefício da medicina. Reforçando o que vocês estão falando, eu estou vendo aqui, a gente recebeu dois comentários, um da Val Urski. Ela colocou assim, é importante os pacientes terem consciência de que nós podemos e devemos cobrar informações dos médicos. Precisamos entender como o nosso tratamento funciona para saber discutir com o médico sobre nossa saúde. E o outro, que é da Ilma Ferreira, ela colocou, aqui onde moro, ela não disse onde, aqui onde moro, quando chego em alguns consultórios médicos e falo que minha filha tem talassemia, me perguntam o que é isso. Então, realmente, essa questão do profissional também não entender ou não conhecer a talassemia, enfim, toda a questão do diagnóstico do tratamento parece que é algo comum, assim, né, em algumas regiões do país. E aí eu queria emendar uma pergunta, doutora, a gente está falando isso, né, que às vezes o paciente se depara com um profissional que não sabe do que se trata, não vai saber fazer o diagnóstico corretamente, não vai saber indicar o melhor tratamento ou recusar fazer as transfusões, enfim. O senhor acha que essa é uma das motivações para que essa regulamentação da telemedicina ainda não tenha saído? Ou seja, existe um receio por parte dos órgãos, né, do Ministério, do CFM, que possam acontecer muitos erros nessas consultas, não com especialista, claro, mas nessas consultas básicas, né, nessa atenção primária de saúde? Não, eu acho que sim, eu acho que tinha uma preocupação muito grande, exatamente pelo seguinte, né, quando você aprende, todos nós fomos para a escola médica, né, a gente aprende que tem uma determinada, vamos dizer assim, você tem uma determinada conduta a tomar com relação a uma consulta, né? Então, por exemplo, a gente sabe que todo paciente, você tem que ter uma queixa, né? O paciente vai lá para se queixar de alguma coisa, queixa por quanto tempo ele tem aquilo, depois você tira o histórico do paciente, que nós chamamos de anamnese, depois você tira os antecedentes pessoais, o interrogatório sobre todos os aparelhos dele, para você ter informações dele como um todo, os antecedentes familiares, os hábitos, fumo, álcool, drogas, etc. e tal.
e depois você passa, então, a examinar o paciente, onde você complementa aquilo que você tirou na história. Aqui tem uma frase interessante, um dos professores que eu tive de medicina, ele tinha uma frase muito interessante que eu aprendi, e que, às vezes, eu acho que é muito importante conversar bastante com o paciente. Ele dizia o seguinte: aquele médico que, ao final de tirar a história completa do paciente, não tiver uma boa ideia do que ele tem, não vai ser com nenhum exame que ele vai fazer que ele vai descobrir, entendeu? Então, assim, você tem que, quando você tira uma boa história, você examina o paciente e depois você complementa isso com exames de laboratório, já dirigidos com base naquela história e naquele exame físico que você fez para completar um diagnóstico de um paciente, né? Então, também tem uma frase, também eu gosto dessas frases emblemáticas, né? Tem uma frase do professor Richer, do século passado, foi diretor da Universidade de Paris, que dizia: aquele médico que acha que só com o exame clínico do paciente ou só com o exame de laboratório ele vai fazer um diagnóstico, é porque ele não sabe nada de clínica e nem de laboratório, né? Então, existe um conjunto de coisas que é toda essa parte da informação, o exame clínico e o laboratório que você pede para compor o diagnóstico, né? Então, a grande preocupação dos conselhos do Ministério da Saúde é que esses passos sejam, de alguma forma, tomados, né? Que você tenha todo esse perfil feito para o paciente. Agora, existem situações em que você não precisa tudo isso, não é? Exemplo, o Eduardo deu um exemplo aqui, não é? Ele já sabe o que ele tem, ele já sabe o que ele tem que fazer, e ele só precisa de alguém que carimbe para ele, é isso mesmo. Entendeu? Ele não precisa, ele já está empoderado, ele só não tem o CRM, né? Ele só precisa de alguém que vai lá e carimba, né? E nesta situação, ele não tá aqui para ser examinado, para fazer um diagnóstico, né? Então, por isso que eu acho que a medicina presencial e a telemedicina, elas são complementares. Coisas simples, por exemplo, agora na pandemia, você pega essa história da pandemia, o que você acha que alguém vai pensar que alguém tem, né, se ele entrar numa consulta com um médico à distância e contar a seguinte história: doutor, eu estava muito bem, obrigado, mas eu comecei agora a ter febre, dor de garganta, uma dor de cabeça, fiquei cansado para burro nos últimos tempos, nunca tive isso, não sei o que ela está. O que esse médico vai pensar que esse fulano tem? Leucemia? Óbvio que não. Ele vai pensar que ele está com Covid, não é? E ele vai poder dar as orientações para ele daquilo que está se passando naquela epidemia, à distância. É óbvio que seria melhor ele estar sendo examinado, mas se todas essas pessoas que estão no meio da epidemia saírem das suas casas para ir para o sistema de saúde, o sistema de saúde vai colapsar, né? Então, se você tiver um sistema de telemedicina que oriente esse cidadão: olha, você pode estar com Covid, né? Compra um oxímetro ou meça a sua oxigenação. Se a sua oxigenação cair de tanto, dirija-se a um hospital, né? Ou se você ficar com falta de ar ou alguma coisa desse tipo, você está complementando o presencial com a telemedicina. Então, é esse tipo de coisa que precisa ser regulamentado, né? E talvez a regulamentação disso não é tão importante. Depois você tem que ter um outro lado dessa moeda toda, que chama mau caráter, né? O mau caráter tem em tudo. E tem na medicina também, não é? Infelizmente. Então, você pode ter, sim, pessoas que vão atender de uma forma inadequada, mas isso também você vai ter no presencial. Não vai ser só no outro, né? Então, eu acho que não tem volta, entendeu? Não tem volta. Eu não acredito, seria um retrocesso se acabar da epidemia
falasse assim, agora a telemedicina está proibida. Isso seria um absurdo. É a mesma coisa que você falar o seguinte, daqui para frente todas as reuniões vão voltar a ser presenciais. É um absurdo isso, quer dizer, nós aprendemos que por qualquer plataforma, como nós estamos fazendo aqui, sim, você consegue ter uma reunião melhor do que se você tiver que se deslocar todo mundo no trânsito de São Paulo para se reunir às 5 da tarde para discutir um projeto. Se você pode discutir. Tem volta isso? Você acha que isso tem volta? Óbvio que não tem. Não é? Essa questão, isso é uma espécie de telemedicina, você está discutindo o caso a minha reunião, por exemplo, eu faço uma reunião toda semana de todos os casos novos que a gente atende no hospital, né? Para a gente ter uma visão, participa o cara do laboratório, do raio-x, da patologia, todos os hematologistas, para dar opinião num caso, né? Então se seleciona 5, 6 casos. Isso tudo era presencial, né? Nós estamos fazendo isso à distância, nós estamos fazendo mais casos, mais efetivo, vemos as imagens. Se perguntar para mim, quando voltar depois da epidemia, você vai para uma sala de reunião? De jeito nenhum, não vou mesmo. Não é? Na sala de reunião fica um pipipi, cada um conversa, porque encontra o outro, aí um leva o sanduíche, o outro a Coca-Cola, aquilo não anda na mesma velocidade, né? Então, a telemedicina é a mesma coisa, não tem mais volta, gente. Tem coisas que a epidemia trouxe que foram boas. Não é? A epidemia não foi boa. Ela não foi boa, mas ela trouxe coisas boas. E eu acho que essa fala do senhor vem muito no sentido de que nós sabemos que a telemedicina ela já veio para ficar, né? É uma coisa que não tem volta mais, e para isso nós precisamos caminhar para que ela evolua, né? Porque se a gente também ficar sentado na cadeira da Abrasta e falando, deixa o pessoal se virar para tomar sangue e não vamos falar com eles que tem essa possibilidade da telemedicina, né? Isso vai comprometer o tratamento, muitas das vezes, não vai trazer essa liberdade para esse paciente, né, que ele pode ir no seu hematologista a cada ano para poder passar em consulta presencial, né, e ele também não vai ter essa facilidade de usar essa tecnologia que nós estamos usando aqui, né. Se eu fosse consultar com o Dr. Nelson agora, ele ia olhar para mim e falar, poxa, o Eduardo está super bacana, né, está gordinho, está feliz, está meio coradinho, né, não está tossindo. Enfim, ia ser para uma coisa mais de praxe, né, dele passar lá um pedido para transfusão de sangue que seja, né, ou falar, Edu, manda para mim aqui a sua ferritina e o seu T2 estrela para ver como que nós vamos administrar os quelantes e pronto, né? Porque eu acho que hoje todo mundo está nessa era tecnológica. Os pacientes de talassemia, nós temos um diferencial, graças a Deus, muito bom, que são pessoas independentes e produtivas, né? Nós temos pacientes que é médico, nós temos paciente que é gerente de banco, né? Enfim, que não tem esse tempo de poder ir para um consultório e ficar lá 3 horas esperando para poder ser atendido, né? E com esse advento da telemedicina, tudo isso é uma facilidade que vem agregar para a vida dos pacientes. Olha, eu só não sei se é a mesma facilidade para a vida dos médicos, viu, Eduardo? Porque eu tô falando isso porque eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como agora. E foi interessante, né? No começo da pandemia, sumiram os pacientes. Né? Sumiram, não tinha o que fazer, eu ficava em casa aqui, não sei o quê, ia para o hospital de vez em quando para ver um internado que estava grave, não tinha mais pacientes internados, só internava os muito graves, não sei o quê. De repente isso foi pegando no tranco, e com essa facilidade da telemedicina e coisa, o acesso ficou muito fácil, né? Então, sei lá, hoje, para você ter uma ideia, eu atendi 15 pacientes por telemedicina, por teleconsulta, da minha casa.
né? E agora, essa aqui é a quarta reunião que eu estou tendo desde a 1h da tarde. Né? Uma por hora, a 1, às 2, às 3 e às 4. E vou continuar, às 5, às 6, às 7 e assim por diante. Então, eu cheguei à conclusão de que, eu não sei nas outras profissões o que aconteceu, mas na medicina, ou particularmente na minha vida, está sendo mais complicado. Inclusive, eu quero eu estou pensando assim, a partir do ano que vem, porque agora não tem mais jeito, até o fim do ano o negócio vai que botar ordem, né? Que nem a minha mulher fala assim, tem uma palavrinha simples que você tem que aprender, chama não. Né? Não posso, né? E você não fala. Então, 24 horas trabalhando, né, doutor? 24 horas trabalhando, sem dizer não. Então a gente vai ter que aprender também a fazer tudo isso que é fácil, mas também ter as prioridades. E a prioridade do médico é atender o paciente. Exato, exatamente. Eu acho que porque tudo foi muito surpresa para todo mundo, né, doutor Nelson? Tanto para a vida dos pacientes e imagino para a vida dos médicos, né? Porque os mais solicitados nessa pandemia têm sido os médicos, né? Seja para Covid ou para qualquer outra questão, a gente corre atrás do médico, até mesmo para as questões de falta de sangue, né? Nós estamos tendo uma falta de sangue nunca vista antes, acho que no nosso país, por questão da pandemia. Então, a gente vai atrás do médico, né? O que está sendo feito para poder normalizar a questão da falta de sangue em determinados hemocentros? Então, eu imagino a loucura que tem sido a vida do senhor, como de tantos outros médicos. Mas isso é bom para que a gente possa já delinear, né, essa tecnologia que veio para ficar. É verdade. Agora, você sabe que você tocou num assunto interessante, né? Esse negócio da doação de sangue. Eu também acho que aqui vai ter que ser reinventado esse negócio. Né? O que eu chamo de reinventar é o seguinte, outro dia eu estou falando isso porque outro dia um amigo meu falou assim, eu não vou entrar no hospital para doar sangue. Vou pegar o elevador, não sei com quem que eu entro, aí eu vou entrar, tem uma fila de pessoas para doar, não sei o que, tá. Então, essa é outra coisa que vai ter que ser reinventada. Da mesma forma que os restaurantes estão fazendo restaurantes ao ar livre, com todos os cuidados, né? Talvez os hemocentros vão ter que criar coletas ao ar livre, ir às residências, ir ao trabalho das pessoas, quer dizer, porque realmente é complicado. Né? As pessoas estão tendo essa preocupação de irem aos hospitais. O que a gente pode dizer é que os hospitais estão muito seguros. Né? Os hospitais criaram um sistema de segurança. Então, eu até usaria essa live para dizer para as pessoas vão doar porque está todo mundo muito seguro. Mas eu acho que também os centros de transfusão vão ter que criar outras formas também de buscar o seu doador. Eu acho também, doutor Nelson, muito bem colocado, né? Eu acho que é um momento de se reinventar em tudo, né? E inclusive para a doação de sangue, que é algo primordial para a vida, não só de talassêmicos, né, que precisa de transfusões periódicas, mas para qualquer outra questão, outra doença, como leucemias, né, câncer em si, e até mesmo para um acidente, né? Você sai ali na rua, pega um automóvel, alguém te bate, você vai precisar de uma cirurgia, consequentemente vai precisar de uma transfusão. E aí eu acho que mais ainda, na questão de reinventar, é preciso que os hemocentros, né, tenham esse olhar para essa tecnologia também, né? Eu estava discutindo ontem com um amigo meu que ele está pensando em montar um negócio de lava-carro, lava-jato, mas com um aplicativo aonde a pessoa vai entrar no aplicativo, agendar o horário que ele quer que o carro seja lavado e ele vai até a casa do cliente, vai lavar o carro na casa do cliente, né? E olha, o seu carro vai ficar aproximadamente 1 hora na lavagem, sei lá, 1h30. E o pagamento por aplicativo, tudo por aplicativo, né?
E assim depois também eu acho... Me dá o telefone dele. E eu acho que isso também caberia para a questão de doação de sangue, né? Os hemocentros criarem um sistema de tecnologia através de aplicativo, aonde facilitaria, né, o doador para poder fazer essa doação de sangue. É verdade. A tecnologia pode ajudar em várias frentes, né? Agora, chegando já ao final da nossa live, eu queria perguntar para o doutor, todos os dias nos jornais, doutor, a gente vê que os números relacionados ao coronavírus estão caindo. Então, o número de mortos estão caindo no Brasil, o número de infectados estão caindo. É possível dizer que a gente já pode relaxar ou ainda não? A gente digo pacientes, não pacientes... Eu acho que tem dois aprendizados ali, né? O primeiro é que é só olhar para a Europa para ver que não pode relaxar, né? Então, vocês viram países como Portugal, França, Espanha, Israel, né? Que na primeira onda do Covid se saíram razoavelmente bem. Portugal, por exemplo, foi um exemplo citado por todos, né? E que agora estão enfrentando um problemão de novo, né? Então, por que isso aconteceu? Porque as pessoas relaxaram demais, né? Então, existem coisas que esse modo de viver, ele tem que ser moldado, né? Então, por exemplo, é óbvio que se isso vai continuar mais 6 meses, é impossível que as pessoas não deixem de trabalhar, né? E cada um das suas atividades. Mas elas não podem deixar de usar máscara, elas não podem, só tem que tentar não se aglomerar, elas têm que usar álcool gel, uma série de coisas. O que você vê por aí não é isso, né? Você pega aí a Vila Madalena cheia de gente, né? Leblon, lá aqueles bares todos cheios. Então, isso pode significar, sim, um recrudescimento da doença para logo, né? Como aconteceu nesses outros países. Agora, um dado importante que você colocou aí é a mortalidade caindo. Isto é verdade, isso é real, né? Por que a mortalidade está caindo? Porque os profissionais de saúde e os hospitais aprenderam como lidar com os pacientes, né? O que funciona, o que não funciona, como é que eles devem ser tratados. Então, se você pegar hoje as taxas de mortalidade em terapia intensiva, elas são menores do que elas foram no começo da epidemia. Houve um aprendizado. Por exemplo, essa história de dizer que o paciente na UTI, se tomar corticoide é melhor, paciente de UTI, não é para todo mundo tomar corticoide, né? Porque se tomar todo mundo corticoide é pior, porque baixa a imunidade. Mas o paciente de UTI, o corticoide funciona, o anticoagulante funciona. Então, as pessoas aprenderam muito, já sabem inclusive o que não funciona, né? Então, essas coisas estão trazendo uma diminuição da mortalidade. Mas para você ter uma certeza de que não vamos ter uma segunda onda, é só se houver bom senso da população. Perfeito, quero muito agradecer. E dos governantes, né? Não, super importante. Doutor Nelson, e assim, a gente está, como a Tati falou, que nós estamos caminhando para o final da live. Mais uma vez eu queria agradecer o senhor em nome da Abrasta, né? Aliás, não tem como a Abrasta nem lhe agradecer pelo tanto que o senhor fez e faz para nós enquanto entidade de talassemia no Brasil, né? Então, se nós alcançamos o patamar que a gente alcançou hoje, é graças à Merula, né? E graças aos médicos como o senhor que abraçou a causa e continua abraçando no decorrer do tempo, né? Mudou a direção da Abrasta, mas o senhor está ali firme com a gente, como os demais médicos. Então, isso nos dá uma segurança muito grande, né, de que qualquer problema a gente tem com quem contar.
Então, muito obrigado em nome de todos os pacientes. Eu queria agradecer ao senhor e queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, de incentivo, né, uma mensagem motivadora para todos nós pacientes de talassemia. Bom, eu, em primeiro lugar, assim, quem tem que agradecer sou eu. Nesses muitos anos aí que eu convivo com a Abrasta foi criada numa reunião no Centro de Hematologia de São Paulo, quando eu era diretor do Centro de Hematologia de São Paulo. Então eu me lembro bem, eu era garoto ainda, né? E depois ela teve todo esse avanço com você, com a Merula, com essa área jovem, entrou aí para cuidar dela, né? E eu me sinto muito feliz de ter ganho tantos amigos nesse período tão grande de trabalho, né? Agora, eu acho que a mensagem é essa, né? É desistir nunca, né? Sempre ir para frente. Dificuldades nós vamos ter o tempo todo. Nós temos que transpor essas dificuldades, sermos criativos e muitas vezes de uma pequena conversa, às vezes a gente tira grandes lições, né? Então, cada um de nós, seguramente, depois dessa live, saímos melhores do que entramos, né? E é isso que a gente precisa sair. Eu seguramente já saí melhor do que entrei. Então, eu queria agradecer a vocês, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Dr. Nelson, obrigada, Edu. Também quero agradecer a todo mundo que assistiu a nossa live e reforçar que se vocês estiverem passando por qualquer problema na realização de exames, com os tratamentos, com os quelantes, para realizar as transfusões de sangue, entrem em contato com a nossa equipe da Abrasta. Então, vou passar aqui os nossos contatos. O nosso telefone é o 11 3149 5190 ou também pelo e-mail abrasta@abrasta.org.br. É isso. Beijos, até a próxima, então. Tá.